Segundo ano, vamos continuar a matéria de zoologia. Agora é a parte que realmente estará na apostila de vocês. Hoje eu vou pegar um apontador diferente aqui, que ele anda e faz coisinhas. Certo? Então vamos lá. Continuando agora, Reino Animalia, o Reino Metazoa. Esse nome está até naquele slide de conteúdo de vestibular que cai para vocês. Nesse slide veremos as características e o Bauplan. O que é o Bauplan? Bauplan é a arquitetura corporal do animal, tá? Algumas coisinhas, uma tabelinha depois vocês vão ter que fazer para mim e se divertir no processo. Muito bem. Características de Reino Animalia. Então a gente viu lá naquela tabela das primeiras aulas que separava os reinos. Os animais são eucariontes, todos pluricelulares, não existe animal unicelular. Heterotróficos, né? Ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos, sem parede celular, tá? Então eles, assim como os protozoários, não têm parede celular, tá? Armazenam glicogênio como material de reserva, igual os fungos fazem. Então todas essas características aqui têm animais, porém não são exclusivas. Vocês viram que eu fui falando. Aqui fungo também faz, aqui protozoário também não tem. Heterotrófilo, fungo e protozoário também são, bactérias também são, várias bactérias, certo? Pluricelulares, alga é pluricelular, planta é pluricelular, eucarionte, aí então nem se fala, vários seres. Então, o que caracteriza animal? O que caracteriza animal? Que só animal produz colágeno, tá? Que é uma proteína aí presente só em animal. E só animal passa pela fase de blástula durante o desenvolvimento embrionário. Tá? E aí lembra de blástula que eu falei na última aula, certo? Por isso que a aula de embriologia é importante agora. Então, só animal passa pela fase de blástula. Muito bem. Então, aqui eu vou ter que corrigir que a Gabi errou, não quero falar nada, foi a Gabi, não fui eu. Arquitetura corporal. Ou arquitetura corporais. Sei lá. Talvez a Gabi esteja certa e eu errado. Senhores, vamos lá. Classificação. Então, quanto à arquitetura corporal, a gente vai... Todo grupo animal que a gente entrar, as primeiras coisas que faremos vai ser classificá-los quanto a essa arquitetura corporal. Primeira parte da classificação. A gente vai classificá-los quanto à simetria, ou seja, são animais assimétricos. O que é um animal assimétrico? Pegue, por exemplo, deixa eu pensar aqui, algum objeto próximo de vocês. Pensa na cadeira do colégio, tá? Ou, tô pensando aqui numa coisa, tô até olhando em volta, não tem nada assimétrico na minha casa. Caramba! Nada. Aqui, a geladeira. Peguem a geladeira, olhem para ela, tá? Tentem dividir a geladeira em duas metades iguais. Se eu corto a geladeira no meio, né, de cima para baixo, metade da porta vai ter o puxador e a outra metade não terá, certo? Se eu corto ela no meio transversalmente, vai ter uma parte que vai ter o congelador e outra parte não. Então é um objeto assimétrico. Alguns animais são assimétricos, como as esponjas do mar, certo? Outros animais têm simetria radial, como é o caso aqui, das águas-vivas e estrelas do mar. Então, se você pegar, por exemplo, um seu lápis aí e olhar a traseira desse lápis, você vai olhar que ele é redondinho e você tem vários planos de cortes que dividem esse lápis em duas metades iguais, tá? É assim que a gente vê simetria. Então, quando você não tem um plano de corte que divide duas metades iguais, o ser é assimétrico. Se você tem vários planos de corte, como esse caso aqui, tem um plano de corte aqui, tem um plano de corte aqui, tem um plano de corte aqui, então isso indica que é uma simetria radial, tá? Agora, quando a gente pega os animais que só tem um plano de corte, como é o caso aqui, das planárias, o nosso caso, dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos, tá? Da maioria dos animais, só existe um único plano de corte que divide em duas metades iguais, que é direita e esquerda. Ok?
Então, esse plano quando só tem um único plano de corte, a simetria é bilateral, ou seja, de dois lados, que é o direito e esquerdo. Ok? Muito bem. Outra classificação. Todo grupo que a gente entrar, a gente vai dizer se eles têm tecido verdadeiro, né? Então, no caso lá, vocês viram no último slide que os poríferos não têm tecido verdadeiro, não é isso? Se eu não me engano, eu pus lá. E a galera que tem 2 folhetos embrionários, que são os diblásticos, eu pus lá que são os quinidários, e 3 folhetos embrionários, são os triblásticos, tá? Que vai ser o caso aí da maioria dos animais. Tem ectoderma, mesoderma e endoderma. E uma coisa interessante que eu não pus no último slide, mas guardem, caso perguntem para vocês o que cada folheto dá origem. Então lembra só o seguinte, ectoderma da pele e sistema nervoso, tá? É uma parte bem fácil de lembrar. Endoderma, lembra que eu falei lá que o endoderme ele recobre o sistema digestório, tá? Então dá origem aqui ao sistema digestório e ao respiratório também, que a gente vai ver que o pulmão teve uma ligação aí com o sistema digestório. Depois a gente vê isso aí, tá? Mas se você pensar no sistema digestório, perfeito. E a mesoderme? A mesoderme dá o resto, tá? Dá os músculos, ossos, dá o resto. Beleza? Então era isso. Então aqui, ó, simetria. Simetria, no caso aqui dos poríferos, que você não tem um plano de corte, tá? Como eu já tinha falado. Radial aqui, no caso de água-viva e estrelas do mar, certo? Você tem vários planos de corte possíveis. E aqui simetria bilateral, que só tem um único plano de corte, dividido em 2 metades iguais. Quanto ao número de folhetos, nós temos os diblásticos, 2 folhetos embrionários, os triblásticos, como eu falei, tá? E aquele detalhe importante, porífera não passa pela fase de gastrulação, tá? Então não tem tecido diferenciado. E por isso, mas porífero é animal porque passa pela fase de blástula, que é antes da gástula. Ok? Os animais triblásticos, a gente também pode classificá-los quanto ao destino do blastóporo. Vamos lá naquele vídeo anterior. O blastóporo é a entrada do intestino primitivo, quando forma a gástrula, e aí você tem então um blastóporo, que é a entrada daquele intestino primitivo. Se aquele blastóporo origina a boca, o animal é chamado de protostomado, tá? E depois o ânus aparece. Vai ser o caso aí de plateumintos, nemátodos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Agora, se ele é deuterostomado, o blastóporo vai originar primeiro o ânus e depois a boca. Como que você decora isso? Cá entre nós é uma maneirinha bem fácil, tá? Pensa o seguinte, quem deu, não deu a boca. Então, deuterostomados é quando o blastóporo origina o ânus, entendeu, né? Então tá, se não entendeu, chama o amiguinho para ele explicar. Outras características dos triblásticos. Eles podem ou não ter cavidade no corpo. Pensa só, a cavidade onde estão nossos órgãos, tá? Então, aqueles animais que não têm cavidade no corpo são chamados de acelomados. Adinão, ou volta criança. Adinão, tá? Então, eles não têm celoma. É o caso só dos plateumintos. Tem uns caras que têm uma cavidade e ela é delimitada pela mesoderme e endoderme. Caso nemátoda. Tá lá na imagem lá que eu passei para vocês, né, na última aula. E os celomados, que a cavidade é só delimitada por mesoderme, certo? Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermes e cordatas. Aqui é mais fácil você decorar que a celomada é plateumintos, pseudonemátoda e depois vem o resto. Isso nas aulas a gente vai falando. Muito bem, aqui é só para lembrá-los, ó. A Gabi pôs a imagenzinha para vocês, na verdade eu copiei e pus na outra aula só para vocês lembrarem. Porífera para aqui, em blástula, certo? É aqui que ele para. Formou a gástrula, passa a ter tecido verdadeiro. Então, aqueles que têm dois folhetos, né? Ectoderme e endoderme são os quinidários, são diblásticos.
Aí aqueles que têm 3 folhetos são triblásticos. Aqui o intestino primitivo é delimitado por endoderme, por isso que vira nosso sistema digestório endoderme. Aqui é o blastóporo, que pode dar origem à boca e ao ânus. E aqui é só mostrando a neurulação. A Gabi deixou aqui. Sem problema, isso aqui a gente pode parar, tá? É como que forma... Por que ectoderme dá origem ao sistema nervoso? Por causa disso, ó. Aqui está a ectoderme, forma uma placa neural, ocorre uma invaginação e destaca aqui o que vai ser o tubo nervoso dorsal aí nosso dos vertebrados, tá? Aí esse tubo nervoso dorsal aqui que vai dar origem ao sistema nervoso central. Certo? Era isso. E fim. Valeu, Gabi. Então tá, boa aula para vocês. Espero a gente retornar logo para presencial, que eu já cansei de gravar aula. Tchau.